Bom dia, tudo bom? Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá, né? Ficamos aí nesse feriadão, segunda não tivemos aula, mas vamos lá, vamos com tudo hoje, tá? Hoje a tia vai dar a última matéria, né? Matéria assim, conteúdo mesmo de português, junto com a revisão, iremos estudar propagandas pela aula do Zoom, tá? Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Vamos falar sobre a concordância entre os artigos, substantivos e adjetivos. Eu sei que vocês... Não, eu sei não, eu tenho certeza que vocês já estudaram, tá? Ao longo desse ano, artigos, substantivos e adjetivos. Mas iremos relembrá-los, tá? Porque esquece, eu sei que esquece, tá? Vocês vai passando matéria em matéria, sim, e às vezes acaba caindo no esquecimento. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre artigos. Como classe gramatical, o artigo subdivide-se em dois grupos, né? Definidos, o, a, os e as, e os artigos indefinidos, uma, uns ou umas, tá? E lembrando que nós temos aí, galera, plural, singular, né? Quando eu tenho plural, mais de um. Quando eu tenho singular, uma só coisa, tá? E também nós temos aí, não podemos esquecer que gênero feminino e o masculino, tá? Se eu falo o carro, gênero masculino. Se eu falo a casa, gênero feminino, tá ok? Então, prosseguimos, vamos prosseguir. Os substantivos são as palavras que nomeiam os seres em geral, né? O nome das coisas, como eu costumo dizer. Os substantivos podem variar em número, gênero e grau. Então, olha só, número se refere ao singular ou plural. Livro, singular. Livros, plural. Gênero se refere ao masculino ou feminino. O caderno, caderno, masculino, gênero masculino. Borracha, gênero feminino. E grau se refere à apresentação normal, exagerada ou diminuída, ou seja, aumentativo ou diminutivo. Desculpem, né? Quando eu falo boca, é um substantivo aí normal. Quando eu quero dar um grau, né, aumentativo, bocarra, diminutivo, boquinha, né? Se eu falo aí muro, muralha, tá? Exagerado aí, o grau exagerado, né, com o grau aumentativo. Diminutivo, grau, né? Tô aí diminuindo murinho, tá ok? Só pra pincelar aí, tá, gente? Então, vamos lá. E os adjetivos existem, né? Existem adjetivos que serão usados tanto para acompanhar substantivos masculinos quanto femininos. Conforme vimos, os artigos e os adjetivos concordam quanto ao número, plural e singular, e o gênero, feminino e masculino, com os substantivos que o acompanham. Por exemplo, eu falo assim: as calçadas foram ficando cada vez mais estreitas. Observem o que, galera? As calçadas, eu estou falando no plural,
e no gênero feminino. Estreitas é um adjetivo de quem? Calçadas. Então, está concordando corretamente. Eu não poderia falar assim, as calçadas foram ficando cada vez mais estreita. Olha aí a concordância. Não existe. Eu tenho que concordar. Se o substantivo está no plural, né? Se o substantivo está no gênero feminino, o adjetivo no gênero feminino. Por exemplo, as calçadas foram ficando cada vez mais estreitos. Isso tem concordância? Não tem, tá? Vamos ver aí mais um exemplo. Os caminhos foram ficando cada vez mais estreitos. Olha aí, já mudou, tá? O gênero já tá no masculino e estreitos está concordando certinho com o artigo e com o substantivo. Na verdade, está concordando com o substantivo, tá ok? Alguns adjetivos têm uma só forma para o feminino e o masculino, tá? Ele não varia, ele não muda, como estreito e estreita. Ana escreveu um livro, excelente, substantivo masculino, livro. Ana escreveu uma obra, excelente. Observem que o adjetivo, excelente, ele não variou, ele não varia, tá? Serve aí tanto aí para o substantivo masculino quanto feminino. Agora, já vimos a explicação, vamos ao que interessa, certo? Então, vamos lá, galera. Releia a seguir um trecho da carta aberta que você estudou. Aí vem assim: as calçadas foram ficando cada vez mais estreitas. Letra A. Qual substantivo nomeia o tema desse trecho? Preste atenção. Qual substantivo nomeia o tema desse trecho? E aí? Qual é o substantivo? Reparem aí e escrevam, certo? Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Pronto. Letra B. Qual artigo acompanha esse substantivo? Então, vejam bem. Nessa frase, eu só tenho um substantivo, né? Tá logo aí no início e existe um artigo que está acompanhando aí, né? Os artigos são o, a, os ou as. Coloquem aí o artigo. C. Nesse trecho, qual adjetivo caracteriza esse tipo de construção? E aí, qual é a característica desse substantivo nesse trechinho? Escrevam aí para a tia, tá? Letra D. O que as palavras indicadas nas respostas anteriores têm em comum? Assinale as alternativas corretas. Todas são do gênero feminino, todos indicam tempo, todas estão no plural, todas indicam ação. Então, olhem, prestem atenção. Assinale as alternativas corretas. Então, eu tenho mais de uma resposta correta? Sim, mais de uma. Então, prestem atenção e marquem as afirmativas corretas. Tá ok? Agora, vamos lá. Conforme vimos na frase analisada, né? Acima aí, essa frase acima, os artigos e os adjetivos concordam quanto ao número plural e singular e o gênero feminino e masculino com os substantivos que os acompanham. Se nesse trecho a palavra calçadas fosse substituída por caminhos, que palavras sofreriam alterações? Então, tá lá em cima, as calçadas. Coloquem aí.
caminhos. E vocês irão ver, para esse trecho concordar, você vai ter que fazer certas alterações. Eu quero saber quais palavras vão mudar, terão que mudar para poder concordar certinho com esse substantivo, caminhos, tá certo? Depois, escreva a seguir como o trecho ficaria. Aí, vocês irão escrever bonitinhos aí, tá certo? Vamos lá. Releia agora este outro trecho da carta aberta. Vamos ler aí. Nossas calçadas não são planas, pelo contrário, são repletas de degraus, buracos, desníveis e obstáculos aéreos que dificultam o livre trânsito de quem delas precisa. Circule adjetivo que caracteriza a palavra trânsito. Não tem como a gente esconder, né? Então, o trânsito aí é caracterizado pelo adjetivo livre, né? É uma característica do trânsito nesse trecho. Aí vem. O que aconteceria com esse adjetivo livre, tá? Se em vez de trânsito tivesse sido usada a palavra circulação. E aí? O que vai mudar? Nossas calçadas não são planas, pelo contrário, são repletas de degraus, buracos, desníveis e obstáculos aéreos que dificultam o livre trânsito. E aí, se eu pegasse esse trânsito e colocasse circulação, o que aconteceria com o livre, né? Respondam aí pra tia, tá certo? Agora vamos ver aí a explicação do livro. Alguns adjetivos têm uma só forma para o feminino e o masculino. Veja este exemplo. Ana escreveu um livro excelente. Substantivo masculino, adjetivo excelente. Já vimos isso lá em cima, né? E Ana escreveu uma obra excelente. Observe que o adjetivo excelente em nada mudou, tá? 3. Siga as orientações e reescreva as frases abaixo, flexionando os substantivos destacados e fazendo as adaptações necessárias. Então, eu tenho, letra A, os jovens brasileiros estavam entusiasmados com o resultado da corrida. Coloque singular e feminino. A jovem. E aí, vocês irão mudar toda essa frase para poder concordar. Certo? Aí, letra B, as gatas amareladas foram cuidadas por uma competente veterinária. Eu quero aí singular e masculino. Então, ora, se é gatas, vai ficar gato, porque está no masculino e singular, gato. C. O rápido cozinheiro preparou uma refeição saudável. Eu quero tudo isso no plural. Então, observem que vai mudar o verbo, tá, gente? O verbo também tem que concordar. E vimos isso aí, tá? Algumas aulas aí atrás. E letra D. O garoto bondoso ajudou o amigo cego a atravessar a rua. Feminino. Então, se é o garoto, eu quero a garota, certo? Nós temos aí desafios, né? Jogos e brincadeiras. Aí vem a perguntinha de o que é o que é. Vamos voltar aqui. Descubra as adivinhas a seguir. O que é o que é? Corre a casa inteira e depois vai dormir em um canto. Pensem aí.
Tem pernas, mas não anda. Tem braço, mas não abraça. De leite é feito, muito bom e nutritivo. Rima com beijo. Letra D. Não tem boca, mas mastiga. Come muito e nunca engorda. Corta e fura, mas nunca briga. O que é? E letra E. Com a cabeça fica mais baixo e sem a cabeça fica mais alto. E aí? Vão escrevendo aí, vão tendo essas ideias e vão escrevendo e depois vão lá e corrijam, tá? Letra F. Se tirar 4 letras, sobram 4 pernas. E aí? Agora, número 2. Resolva este quebra-cabeça. Descubra a ordem correta das palavras e escreva o texto no espaço indicado. Você conhecerá informações importantes sobre a diversidade da culinária brasileira. Siga as dicas ao lado. Primeiro, a primeira frase está na ordem correta. Aí vem, tá? Observem aí. Está na ordem correta. Depois, a palavra que inicia cada uma das frases está escrita com letra maiúscula. Isso nós sabemos, né? A última palavra de cada frase está em negrito. Preste atenção na concordância de artigos, adjetivos e substantivos. Então, a primeira frase está na ordem correta, né? Vatapá, feijoada, cocada, acarajé. Aí, vocês irão prestar atenção aonde é que tem letra maiúscula para vocês continuarem, tá certo? Então, mãos à obra, façam aí, prestem atenção, tá certo? E escrevam aqui o resultado. Um beijo, fiquem com Deus.